sobre balanço de energia e equação de Bernoulli. Quando imaginamos um fluido em movimento, entendemos que esse fluido sempre vai se movimentar de uma região de mais alta energia para uma região de baixa energia. Então, suponha que um duto ele está inclinado e nós vamos colocar dois pontos de referência nesse duto, um mais acima e um mais abaixo no duto. Bom, nós podemos identificar que, em relação ao solo, ou ao que nós chamamos de plano horizontal de referência, o ponto 2 está mais elevado do que o ponto 1. Podemos também ter diferentes velocidades acontecendo no ponto 2 e no ponto 1. Ou então ainda, podemos ter diferentes pressões no ponto 2 e no ponto 1. Se o fluido estivesse parado, nós teríamos no mínimo a diferença de pressão no ponto 1 ocasionada pela altura da coluna de líquido, certo? Com essas três variáveis, nós podemos calcular a energia cinética daquele fluido em movimento, lembrando lá da física que a energia cinética é 1 sobre 2, que multiplica a massa vezes a velocidade ao quadrado. Podemos calcular a energia potencial de cada uma daquelas posições, que é massa vezes gravidade vezes a altura em relação a um plano de referência. E podemos também calcular o que nós chamamos de energia potencial de pressão, que seria, suponha que aqui nós temos um ponto na tubulação e logo acima desse ponto nós temos um duto aberto, que nós chamamos de piezômetro, é um medidor de pressão, tá? Quanto maior for a pressão na parte de baixo desse duto, mais esse fluido vai se elevar nesse duto que está aberto aqui, certo? Suponha que o escoamento acontece nesse sentido, quanto maior for a pressão nesse escoamento aqui embaixo, mais esse fluido vai subir pelo duto. Bom, essa altura que ele vai subir, então, vai ser proporcional tanto à pressão que está naquele ponto do duto, quanto ao peso do fluido. Fluidos mais pesados tendem a subir menos, fluidos mais leves tendem a subir mais, certo? Então, essa altura, eu poderia fazer um paralelo com a energia potencial aqui e substituir essa altura da equação de energia potencial justamente pela altura que o fluido subiria através de um piezômetro. Então, a minha expressão de energia potencial de pressão seria mg pressão sobre gama, ok? Com isso, usando a ideia de conservação da energia, né, sabendo que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, ela só pode ser transformada, a gente sabe que toda a energia que um fluido tem está associada a esses três tipos de energia. A energia cinética, a potencial gravitacional e a potencial de pressão. Eu imagino agora algumas condições. Imagina que o regime é permanente, ou seja, a massa e o peso específico do fluido é constante ao longo do escoamento. Por esse motivo, é comum considerar a energia ou por unidade de massa ou por unidade de peso do fluido. Além disso, essa consideração origina uma unidade facilmente visualizada, que a gente já vai ver qual que é. Dessa forma, nós vamos definir o que seria o conceito de carga. Carga vai ser a relação da energia de um fluido pelo peso deste fluido. Portanto, a carga total de uma seção I, ou a carga total do fluido quando ele está naquele ponto 1 ou naquele ponto 2, pode ser definida como sendo a soma das suas energias dividido pela massa vezes a gravidade, ou pelo peso do fluido. Se eu pegar aquela equação que eu tinha calculado antes, então, de energia total do fluido e dividir por m vezes g, eu consigo fazer algumas simplificações. É possível cancelar a massa da energia cinética com essa massa, restando apenas a gravidade no denominador. Na energia potencial gravitacional eu cancelo o mg com mg. E na energia de pressão eu também cancelo o mg com mg. Então a minha expressão agora vai ficar que a soma das energias, eu não vou mais chamar de soma de energias, mas sim soma das cargas. Então, a carga total do fluido num determinado ponto pode ser dado pela sua cota
em relação a um plano de referência horizontal, em relação à pressão sobre gama desse fluido naquele ponto e em relação à velocidade ao quadrado dividido por 2g. Fazendo uma análise adimensional de cada um desses termos, é possível perceber que, na verdade, todos esses termos, a unidade dele é metros. Então, carga tem como unidade metros. Agora que já definimos o que é a carga do fluido num determinado ponto, podemos falar da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é um caso particular da equação da energia aplicada ao escoamento, onde se tem algumas hipóteses simplificadoras. A primeira hipótese é que há um escoamento em regime permanente. Depois, o escoamento é incompressível, ou seja, então ela não vale para gases, apenas para líquidos. A terceira hipótese, o escoamento de um fluido considerado ideal, ou seja, aquele onde a viscosidade é considerada nula, então não é um escoamento viscoso. Não há força de atrito associada ao escoamento. Quarta hipótese fala que o escoamento apresentado tem que ter uma distribuição uniforme das propriedades nas seções, ou seja, não pode haver variação de concentração, variação de velocidade, ou em havendo, considera-se que tudo isso é uniforme. O quinto ponto, a quinta hipótese, diz que o escoamento acontece sem a presença de nenhuma máquina hidráulica, ou seja, não pode nem ter uma bomba e nem uma turbina, nem uma máquina que forneça energia, nem uma máquina que retire a energia do escoamento. E por último ainda desconsidera-se as trocas térmicas, então esse escoamento acontece sem troca térmica. Embora essas restrições sejam bastante grandes, mesmo assim, ela acaba sendo bastante fundamental para a compreensão de muitos estudos hidráulicos e principalmente para a compreensão de muitos equipamentos hidráulicos de quantificação, por exemplo, de vazão. Para aquele mesmo exemplo inicial, então, do duto inclinado, ficamos com a equação de Bernoulli dizendo que a carga total do fluido no ponto 1 tem que ser igual à carga total do fluido no ponto 2. Então, podemos igualar a carga do ponto 1 e a carga do ponto 2. Essa aqui é a equação de Bernoulli, atende todas aquelas hipóteses apresentadas antes. Uma das aplicações dessa equação de Bernoulli é o entendimento de um tipo de medidor de vazão que é chamado de tubo Pitot. O tubo Pitot, ele é um tubo com uma curva em ângulo reto, tendo as extremidades abertas. Então, ele é um tubo inserido dentro do escoamento por um orifício no cano. Então, ele vai ficar na região central do escoamento. E a frente, esse é o tubo Pitot, e a frente desse tubo Pitot precisa ter também um medidor de pressão, podendo ser ou um piezômetro, como é o caso que está aqui, ou então um manômetro mesmo. Essa medição de vazão com tubo Pitot, ela vai medir o que, na verdade? Ela vai considerar uma partícula animada com velocidade V1. Ao atingir a seção 2, que é esse ponto aqui, ela é freada e sua energia cinética transforma-se em pressão. A partícula, então, vai bater nesse tubo, que é um tubo bastante fino e que já está completo, repleto do fluido que está escoando aqui. Então, ele bate nas partículas que estão paradas aqui e essa energia cinética se transforma em energia de pressão. E essa pressão faz com que o fluido, então, suba, através desse tubo aqui. Essa pressão é chamada de pressão dinâmica, é uma pressão resultante do movimento. O tubo Pitot mede a pressão na seção 2, então esse tubo mede a pressão no ponto 2, que é determinada a pressão total e é a soma das pressões estática e dinâmica. A pressão estática é a pressão de toda a tubulação, que também pode ser sentida aqui na seção 1. Então, a pressão estática é aquela obtida por uma tomada de pressão instalada perpendicularmente à direção do escoamento. A diferença das pressões total e estática é a pressão dinâmica, ou seja, a pressão resultante da transformação da energia cinética em energia de pressão. Então, esse delta aqui é o que importa, que é a pressão estática
E aqui a pressão total, que é a estática mais a dinâmica. Se eu fizer a total menos a estática, me sobra apenas a pressão dinâmica. Então, esse ΔH que fica aqui, essa diferença de altura entre o tubo pitot e o medidor perpendicular anterior, é que vai ser proporcional a essa velocidade do escoamento. Aplicando então a equação de Bernoulli para essa situação do tubo pitot, nós temos que, como o tubo está na horizontal, Z1 é igual a Z2, ou seja, a cota em relação ao plano de referência é a mesma. E a velocidade lá no ponto 2 é igual a zero, porque é onde a partícula se confronta com aquela coluna de líquido que sobe a partir do pitot. Com isso, a gente pode cancelar o termo Z1 e Z2 e podemos também cancelar esse termo com a velocidade 2 aqui. Sobrando apenas, então, que V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 menos P1 sobre gama. Passando esse P1 para o outro lado, fica P2 menos P1 sobre gama. Esse P2 menos P1 sobre gama é exatamente a altura que o líquido sobe no tubo pitot, menos a altura que o líquido sobe no piezômetro, ou seja, é aquele ΔH que nós tínhamos no desenho. Então, substituindo esse ΔH, né, ou esse H aqui nessa expressão, e fazendo a raiz, né, para encontrar a velocidade 1, nós temos que a velocidade 1 é igual a raiz quadrada de 2GH. Esse 2G vai passar para o outro lado também, então fica 2GH. Ou seja, sabendo aquela variação de altura entre o pitot e o piezômetro, é possível determinar a velocidade daquele escoamento. Alguns cuidados que se deve ter ao construir um tubo pitot ou ao comprar um tubo pitot são principalmente que o diâmetro do conduto, ou seja, o diâmetro da tubulação, deve ser pelo menos 24 vezes o diâmetro do tubo pitot, para que realmente forme-se uma coluna estática de líquido naquele pitot. E também o ponto de medição deve ser determinado em um trecho reto da tubulação e distante no mínimo 10 diâmetros a jusante de qualquer singularidade, ou seja, 10 diâmetros depois de qualquer singularidade, como por exemplo registros, derivações, curvas, ventures, T's, bomba, qualquer coisa que tenha na tubulação. Um outro dispositivo também usado para algumas aplicações industriais, entre elas formação de vácuo industrial, é o tubo Venturi. Podemos entender o tubo Venturi também através da equação de Bernoulli. Um tubo Venturi foi idealizado por um cientista italiano em 1791. Ele pode ser usado ou como medidor de vazão ou como gerador de vácuo industrial, porque ele tem uma zona de baixa pressão na região central desse tubo. Esse tubo também tem que ser instalado na horizontal e usa-se também a determinação de pressão num ponto anterior ao Venturi e a determinação de pressão no Venturi, né, na garganta do Venturi. É necessário ter um manômetro instalado tanto na frente do Venturi quanto na parte onde há a formação da constrição na tubulação. As cotas são as mesmas, então o Z1 com o Z2 se cancela, e aqui as velocidades vão alterar, porque o diâmetro do duto altera, embora a vazão seja constante. Então, no caso do Venturi, aplicando a equação de Bernoulli, considera-se que a vazão volumétrica que escoa pelo ponto 1, aqui na frente, é igual à vazão que escoa pelo ponto 2, a cota Z1 é muito próxima ou igual a Z2, de modo que podemos considerá-las iguais. O diâmetro e a área do escoamento no ponto 2 tem que ser menor do que do ponto 1. E a velocidade do ponto 2, então, vai ser maior do que a velocidade no ponto 1. Aplicando o Bernoulli nos pontos 1 e 2, é possível calcular que a pressão no ponto 2 é inferior à pressão no ponto 1. Dependendo da vazão, da pressão do ponto 1 aqui e das dimensões do Venturi, é possível obter pressões abaixo da atmosférica no ponto 1 aqui, né? Então abaixo de 1 atm nesse ponto 2, possibilitando a geração de vácuo
que pode ser aplicado em vasos ou torres conectados a este ponto aí do Venturi. É uma das aplicações desse instrumento na indústria. Eu vou deixar aqui como exercícios de fixação, exercício 1 e 3, que estão na apostila também. No exercício 1, é um tubo pitô que está preso num barco. Esse barco viaja a uma velocidade de 45 km por hora, de tal forma que a tomada do tubo pitô fica a uma profundidade pequena da superfície da água. E pergunta-se qual será a altura alcançada pela água no ramo vertical. A velocidade, aqui em vez de ter um fluido escoando por um duto, tem o barco escoando sobre a água, né? Não deixa de ser um escoamento. Então, tubos pitô são usados também para determinação de velocidades de embarcações. Com a altura em que o líquido sobe aqui no tubo pitô, se consegue saber qual é a velocidade. Nesse caso, a pergunta é ao contrário. Sabendo a velocidade, se quer saber qual é a altura que o líquido vai subir no tubo pitô. Por que foi falado aqui que o pitô fica a uma profundidade pequena? Ele está praticamente ao nível do nível da água mesmo, né? Por que isso? Para a gente poder considerar que a pressão aqui é atmosférica, então o tubo não subiria, então não tem um ΔH. Na verdade, esse H que ela subir aqui já vai ser o H que a gente vai usar na determinação da velocidade do pitô. E no exemplo abaixo, nós temos um duto que sofre redução de diâmetro conforme a figura, por onde escoa uma solução 20% de sacarose. Essa solução tem essa massa específica aqui embaixo, de 1.070 kg por metro cúbico. A sacarose flui através do tanque a 50 kPa, através de um tubo horizontal de 5 centímetros, que depois diminui para 3, né? E a vazão é de 25 metros cúbicos por hora. Se o diâmetro baixar para 3, qual vai ser a nova pressão no tubo? Então aqui é simples, é só aplicar a expressão da equação de Bernoulli nesse ponto onde o diâmetro é 5 centímetros e aqui no outro ponto onde o diâmetro é 3 centímetros, certo? Vejam que os tubos não são concêntricos, então os Z's, as cotas, não vão ser iguais, ok? Ficam esses dois exercícios aqui de sugestão e eu vou entregar a resolução deles na próxima aula para vocês.